Ele tem que estar preparado para diferentes cenários, cara. O jogo vai apresentar. Esse jogo pode apresentar vários cenários ao longo dos 90 minutos. O início com pressão, se o gol sai é uma situação, se o gol não sai é outra. Tem que ser, fala aí do Flamengo camaleão, tem que ser mega camaleão, porque o jogo vai mudar muita coisa. Então, suportar pressão, acho que o importante é ficar com a bola, tirar a velocidade do jogo, não entrar em correria, sabe? Tomou falta, levanta, com calma, não tem pressa. O Rossi pode fazer cera à vontade, que o Everson faz cera para chuchu, é um dos goleiros mais chatos do futebol brasileiro, em matéria de cera. Como faz cera aquela criança, aliás, para mim ele fez uma atuação sofrível no domingo, aliás. Acho que foi mal em todos os gols. Rebateu uma bola para frente da defesa, e os 2 gols do Gabriel, sem tirar o mérito do Gabriel, pelo amor de Deus, né? É um goleiro que parece que ele sai e fica pequeno, ele não fica grande quando sai na frente do atacante para tirar o ângulo. Então, o Rossi domingo vai ter esse papel também, que ele faz bem, né? Vide os jogos contra a Corinthians com homem a menos e o jogo da altitude. Né? O Rossi conseguiu fazer cera para burro nesses jogos aí e não tomou cartão. Ele vai no limite e não toma cartão. Pô, Mauro César, está defendendo que faça cera? Mas fazem cera contra o Flamengo, porque o Flamengo não pode cozinhar um jogo. Todo mundo pode cozinhar um jogo. É assim que funciona. Né? Porra, essa. Porque o Flamengo não pode. O Flamengo tem que ser o bonitão da parada. Não, tem que usar as armas que os outros usam. E é um jogo para cadenciar, esfriar, sem pressa. Nada de correria. Nada de correria. Correria é do Atlético, que está numa situação limite. E um detalhe: o Atlético, no meio de semana, também com reservas, os 2 foram com reserva. Perdeu por lanterna, gente. Perdeu por lanterna. E mais, se o Atlético não vencer a Copa do Brasil, ele fica quase obrigado a ganhar a Libertadores ou não terá Libertadores ano que vem, salvo uma reação no campeonato. Olha outra importância do jogo de quarta-feira. Cara, o Flamengo pode, no domingo, ser campeão da Copa do Brasil e, se ganhar na quarta-feira no Brasileiro, deixar o Atlético mais longe ainda da Libertadores pela Série A. E aí ele fica obrigado a ganhar do Botafogo. Se não ganhar do Botafogo, ele dificilmente vai para a Libertadores no ano que vem. Então tem um pacote. E por que a importância? É menos um adversário importante. O Atlético eliminou, por exemplo, o Fluminense e o River Plate. Mesmo na final. um grande momento. Tá na final. Tá na final. Eliminou os 2. Entendeu? E perdeu e ganhou o Peñarol, né? O Flamengo não, perdeu e empatou. Lá na fase de grupos eles pegaram o Peñarol. E André, tá restabelecido aí, né? O Antônio Melo perguntou se não seria interessante 3 zagueiros, mas eu acho que, de repente, no decorrer da partida, né? Ele deve ir, a princípio, você imagina também, né? Pulgar e o Everton no meio campo ali, com o Arrascaeta e Gerson, né? Estão me ouvindo agora? Sim, ok. Tudo certo. Tá, beleza. Não, 3 zagueiros ao longo do jogo, né? Não precisa, até porque, assim, o Pulgar faz muito saída de 3 ali, o Pulgar tem estatura e tal, ele pode fazer uma proteção ali no momento do jogo aéreo, né? É mais ele, o Everton Araújo também, que tem uma certa estatura, para ajudar os zagueiros. Agora, lógico, né, pô? O negócio fica feio e abafa, e cruzamento, aí no segundo tempo bota lá o Fabrício Bruno ou o Davi Luiz para reforçar e conseguir aguentar, né? Como aguentou contra o Palmeiras, né? Aliás, o Flamengo, é curioso isso, né? Nessa campanha toda, o Flamengo só tomou 2 gols. Tomou o gol do Palmeiras e o gol do Atlético agora, domingo. Na campanha toda da Copa do Brasil. Tomou poucos gols, né? É curioso isso. Tudo bem que pegou o Bahia arame liso, mas mesmo assim não fez tanto também, ser, mas tomou pouco. Não deixa de ser um número que chama atenção, né? Até pelos adversários, né? Palmeiras, Bahia estava numa fase bem melhor do que está agora, né? Então até pelos adversários. O Alexandre Bodô tá lembrando aqui, Mauro, hoje faz 43 anos daquele Flamengo 6-0 no Botafogo. Jogo histórico, né, Mauro? Isso dia 8 de novembro, né? E é curioso porque o 6-0 do Botafogo foi no aniversário do Flamengo, foi em 15 de novembro de 72, 9 anos antes. Estive lá nesse 6-0. Um dia histórico, né? Porque algumas gerações de rubro-negros, né, pegaram um período do Botafogo muito poderoso, anos 60 especialmente. O Botafogo sempre ganhava do Flamengo, né? E o Manga falava isso, né? Já gastei o bicho antecipado na feira e tal, porque... E ganhava mesmo do Flamengo. Chegava lá, ele falava e ganhava, quase sempre. E isso muda com o Zico, né? O Zico muda isso. Aí você vê a estatística virar
E esse 6-0 era uma espinha atravessada, porque o que acontece? Quando o Flamengo começa a ganhar do Botafogo seguidas vezes, o argumento do Botafoguense era o 6-0. Era a faixinha lá do 6-0 lá no Maracanã, que estava em todo o jogo. Entendeu? Na escola, no trabalho, no dia a dia, os colegas e tudo. Não sei o que e tal, ganhamos de vocês e tudo. 6-0. E o rubro-negro não tinha argumento diante daquilo. De todas as goleadas em clássicos no futebol brasileiro, essa foi a que mais teve sequelas para o rubro-negro. Porque o Botafoguense se apoiava muito nisso. Porque coincide, ele acontece em 72, gente. O Botafogo foi campeão em 68, só vou ganhar em 89. Então, nesse período, até 81, o Botafogo já estava há 13 anos sem ganhar nada, indo para 14 anos sem ganhar nada. E tinha times fracos a maioria das vezes. Né? Embora 81 tenha até avançado muito no brasileiro, eliminado o próprio Flamengo, de forma surpreendente, o time do Paulinho de Almeida. Mas não tinha perdido para o Flamengo ainda em 81. Não tinha. Então, essa goleada ela foi uma redenção para o torcedor, porque o Flamengo passou a ter mais vitórias no confronto com todos os seus rivais cariocas, nessa era Zico, e o último a ser superado foi justamente o Botafogo, em função desse período muito poderoso do Botafogo, e faltava uma goleada de 6-0. Ainda depois já teve um 6-1 de Lambuja em 85, com o Flamengo todo desfalcado, tudo, Gilmar Popoca, o jogo do Adalberto, 6-1. Foi 1-0 o Botafogo, o Flamengo virou para 6-1. Só que 6-1 jogo do papel higiênico. Exatamente. Do Russão. O Russão. Só que esse jogo o pessoal lembra muito pouco. Mas o 6-0 foi. Porque o Flamengo teve duas chances de fazer 6-0. Teve um sábado à noite que foi 4-0 e parou. E teve um na final de um turno do Carioca, 79. Luizinho das Arábias jogando no Flamengo e tal. Fez 3-0 e parou. E a torcida achava, por que não vai atrás do 6? E o Zico foi importante até nisso. Por isso que eu falo, cara, o Zico, como jogador do Flamengo, o ídolo, ele beira a perfeição. Entendeu? É ele que fala para os caras, olha, nós temos que fazer 6-0, porque eu estava no jogo aqui, eu vi tomar de 6-0, a torcida precisa desse placar. A torcida precisa disso, é necessário. O torcedor do Flamengo ele quer essa porra desse placar de 6-0. E o Flamengo, aí o segundo tempo demora a sair o quinto gol, que é o gol de pênalti, do Rocha em Adílio, que o Zico marca, e o sexto é o gol do camisa 6, o Andrade, um belíssimo gol. Então é um jogo muito marcante na história do clube por tudo que envolve. Depois disso, muita coisa mudou. O Botafogo se enfraqueceu, em raros momentos conseguiu enfrentar o Flamengo. Agora, como o SAF, com dinheiro e tal, que está entrando, montou um time poderoso, ganhou do Flamengo aí 2 vezes esse Campeonato Brasileiro, é um outro momento. Né? Mas esse jogo é um jogo muito lembrado por todo esse contexto, como o 6-0 de 72, marcou a época para muitos botafoguenses e foi o grande título, entre aspas, dos alvinegros durante uma década. Quase uma década. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.